Moisés foi lá, falou com Deus, recebeu todas as ordenanças de Deus, vem e traz as ordenanças para o povo. Aí eu te pergunto, o povo obedeceu? O povo disse, mas a gente vai ver que o povo murmurou, reclamou, fez tudo de errado. Quem sabe porque Deus não foi próprio, eles mesmos não foram diretamente falar com Deus, mandaram um intermediário, Moisés. Mas Deus hoje traz a pessoa do Espírito Santo para falar individualmente com a igreja. E eu trago essa noite que a igreja, mais uma vez, não é as paredes. A igreja é individual, cada um de vocês, eu sou a igreja. E o Senhor fala comigo e com você, independente, individualmente, todos os dias. E essa opção que eu trago essa noite de obedecer, desobedecer, é para cada um de nós. Mas o Evangelho muitas vezes está sendo ministrado hoje de uma forma superficial, dizendo que... Porque o que acontece? Jesus vem depois e eles acham que Jesus muda a lei, que Jesus muda tudo. E Jesus tem uma passagem, nós vamos falar aqui, que ele diz que não veio mudar nada. Ele simplesmente resume em 2: amarás o teu Deus acima de todas as coisas. E o segundo ele diz, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Pronto, ele resumiu. Ele está falando em amor. Os primeiros 5 mandamentos, ou os 4 primeiros, vocês vão ver que se refere diretamente ao relacionamento com Deus. Os mandamentos. Ele está se referindo que a gente venha ter temor e ter reverência quando nos relacionamos com Ele. É ordenanças a respeito de relacionamento com Deus. Do 5 ou do 6, do 4, do 5 em diante, ou do 4, do 5 em diante, são ordenanças para que eu e você possamos nos relacionar com os homens. Ou seja, social, parte, tudo que a gente vive aí, são ordenanças que a gente viva. E ele diz o que? Não furtarás. Eu trago somente um para você essa noite, para mim também refletir. Se nós como humanos resolvesse obedecer somente um deles, o 8º, se eu não me engano, não furtarás, a sociedade não ia estar melhor? Só obedecer esse, não furtarás, não é teu, não mexe. Não vou nem falar em política, gente, eu não estou aqui, não vou entrar no lado da política, mas imagina, se todo humano, criatura criada por Deus, até conhecer Ele, aceitar Ele, é criatura, depois que aceita Ele, Jesus, como Ele se sente Salvador, começa a obedecer, começa a ser tratado como filho de Deus. Mas toda criatura conseguisse entender que não deveria furtar, nós não teríamos um país melhor, um mundo melhor, obedecendo somente um. Queria deixar uma pergunta provocativa para mim e para você. Será que os mandamentos de Deus são ordens absolutas ou simples sugestões opcionais? A gente vive hoje num mundo totalmente relativista, onde tudo virou pode ser, se eu quiser. Quando se refere-se de Deus, eu não posso ter esse aparate de chegar e achar que eu posso dizer, pode ser, Senhor, se quiser. O Senhor diz que o cristão, o servo, o filho, ele só tem 2 palavras. E deveria ser sim, sim, não, não. Se é correto, sim. Se não é correto, não. E se entrar outra coisa no meio, gera dúvida, pode gerar incredulidade. Nossa fé não pode ser abalada. Mas a palavra de Deus é clara, que Deus ordena, não é opcional. O Senhor não negocia valores. O Senhor não negocia princípios. O inimigo negocia princípios. O inimigo forja princípios. Ele entra na nossa mente e acha que tudo está certo, tudo está bom. Não faz mal. Isso é só um probleminha que você tem e Deus resolve. Veja bem que pecado na nossa vida hoje foi resolvido através da pessoa de Jesus Cristo. Nosso amado Jesus, que pagou alto preço, o sangue dele nos justifica. Mas ele já pagou o preço do pecado.
Ele não precisa mais ficar pagando. Eu preciso tomar a decisão de vencer o pecado. Porque ele venceu, isso que nós venceríamos. Voltando no verso 1 e 2, fala, né? Deixando bem claro. Então falou Deus todas essas palavras. Gente, quando se refere a isso de Bíblia, isso me fez refletir. Quem sabe eu estou lendo pouco a palavra. Porque toda a palavra foi escrita por homens inspiradas por Deus, aceitas por Deus. Se você for estudar a história da Bíblia, a história da palavra, você vai ver que tem alguns livros que não constam aqui. Se você for procurar na igreja, a Bíblia católica, você vai ver que existem alguns livros a mais. Primeiro Macabeus, segundo Macabeus e mais alguns outros livros. Por que eles não estão na escritura revisada? Porque elas não tiveram um aceite, não tiveram uma inspiração. Foi entendido que elas não tiveram uma inspiração de Deus, ou seja, o carimbo de Deus para dizer vai. Então se está aqui foi Deus que mandou, Deus autorizou. Então eu preciso me mover pelo que diz a Bíblia. Eu não posso me mover pelo que diz outras coisas, pelo que os outros disseram. E a gente tem deixado se enganar muitas vezes por ter pouco conhecimento e entendimento da palavra, do que Deus falou. E nós temos que caminhar pelo que Deus falou, pelo que Deus deixou. Qual é o propósito de Deus? Qual é o propósito da palavra? Qual é o propósito de Jesus? Jesus, quando veio, ele deixou os 10 resumidos em 2. E por ser simples, ele como homem, em forma de homem, Deus, 100% homem, veio e viveu os 10 mandamentos. Ele conseguiu viver os 10 mandamentos e venceu. Em nenhum momento ele trocou algum pecado por probleminha. Eu estou com um problema e resolvi ferir alguma ordenança que o pai disse. Não, aqui eu vou ferir, vou resolver. Ele sabia que era certo, que era errado, que agradava a Deus, que não agradava a Deus. E ele disse não para o diabo, ele disse não para as tentações, todas elas que veio. Mas ele mostrou para mim e para você que é possível. Mas aí muitas vezes a gente se para pensando assim, mas ele era Deus, eu não sou humano. Mas através do nome dele, a gente consegue vencer se a gente orar mais, se a gente jejuar mais, se a gente ler mais, se a gente andar mais com pessoas que estão com o mesmo propósito, que é o foco de alcançar a salvação e levar pessoas até a salvação, a gente vai estar mais forte. Mas a gente escolhe se contaminar, a gente escolhe andar com pessoas. Aí a Bíblia diz assim, irmão, então tu está dizendo que eu não posso andar com as pessoas que a Bíblia diz que eu não posso sentar menos escarnecedores. Não, a gente pega esse ponto isolado e diz assim, agora eu sou um religioso, eu não sento mais contigo não, porque eu me converti. Está errado. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que se eu estiver lá, eu não posso fazer o que eles fazem. Eu estou lá para mostrar quem Jesus era, e através da minha vida transformada, redimida pelo sangue de Jesus, eu sou uma pessoa diferente. E eu tenho que brilhar, ou eu tenho que ser sal. O sal, a Bíblia diz que ela não serve para salgar, não serve para mais nada. E eu e você somos sal desta terra. A gente tem que buscar ser a diferença. E é um problema quando a gente está lá e não estiver totalmente cheio do Espírito Santo. A gente pode se corromper fácil. E é isso que ele está falando, que a igreja não pode se corromper. Ela está lá para ser diferença, ser amigo, transportar amor para as pessoas. Religioso não, porque Jesus se irou contra os religiosos, contra os fariseus. Ele foi o que mais Jesus interpelou quando ele esteve aqui. Porque as pessoas algumas eram na frente de todos, elas usavam máscara, por trás mostravam quem eles eram. E nós não podemos usar máscaras. Nós não somos fariseus, nós somos filhos de Deus. E muitas vezes a gente tem máscara quando a gente transforma esse problema, nossos pecados, em probleminha. Aí a gente diz assim, o pecado está aqui na minha vida, eu coloco a máscara e diz assim, é só um probleminha. Se Deus quiser eu vou vencer. Não, é pecado, e a gente sabe que pecado é abominável aos olhos do Senhor. Então eu preciso obedecer e arrancar ele da minha vida, lutar para isso.
Irmão, eu não estou conseguindo, pede ajuda. E através dessa semana, através do curso ministrado pelo nosso pastor Daniel, a gente tem sido bastante impactado e feito a gente refletir que a gente está vivendo uma vida totalmente desregrada, porque a gente já vai como o mundo vai e a gente está bambalhando pelos cantos. Eu queria falar para nós não ir muito, senão nós vamos ir muito longe, mas temos bastante tempo, sobre a autoridade da ordem. Primeira coisa que a gente vê. Primeiro, a gente enxerga que Deus mesmo falou, então a autoridade do nome dele falando. Não foi Moisés quem inventou. Quem sabe como o povo não foi lá, ficou com medo dos trovões, ficou com medo dos relâmpagos, ficou com medo do monte fumegando, a fumaça, o povo teve medo, temeu e não falou. Quando Moisés desceu com os 10 mandamentos para eles, muitos devem ter dito assim: até aqui tá bom, agora esses 3, 4 aqui não encaixam na minha vida, porque Moisés deve ter inventado isso aí. Não é bem assim. Talvez Deus não tenha falado assim e Moisés interpretou de uma forma errada. Quem sabe a gente não age assim? Quando às vezes Deus ministra uma palavra para nós, a gente diz assim: nessa parte não é bem assim. Sabe por que eu e você nos comportamos assim? Porque aquela parte nos confrontou. Aquela parte está sobre a nossa vida e a gente não se transformou. E a gente muitas vezes nem quer se transformar, porque tá bom aquilo ali. Porque o pecado ele é prazeroso, gente. Alguém se disser entre nós que o pecado não é prazeroso, se faz mentiroso. O diabo não é burro. Ele fez o pecado prazeroso para que a gente caia de bandeja, caia. E caindo uma vez, tu cai a segunda, cai a terceira e cai a quarta, e aí de pecado ele muda o nome e passa a ser problema. E aí a gente vê pessoas caminhando até ao meio de nós, dizendo que estão com a vida cheia de problemas, e aí até sentar para conversar e realmente confessarem que aqueles problemas são pecados, e confessar seus pecados. A Bíblia diz que a gente precisa confessar nossos pecados, confessar primeiro a Deus. E se está incomodando tanto, chama alguém, ora, pede para Deus direção, senta e confessa ao homem, sim. Aqui a gente não está falando do catolicismo, você confessar para o padre, não confessar para o pastor. Não, eu não posso mudar a tua vida, mas Deus, Jesus pode. Mas quem sabe Deus vai mostrar alguém de confiança e você diz assim: olha, eu não consigo vencer isso aqui, me ajuda em oração. E aí vamos lutar juntos. Ordens divinas não são sujeitas à votação, cultura ou opinião. Ordens divinas foram feitas para cumpri-las. Quando tratamos como sugestões, respeitamos a autoridade do próprio Deus. Vou fazer uma ilustração, assim, um exemplo. Se viesse aqui, vamos para ficar fácil de entender. Eu fosse o general de uma tropa do exército aqui, e vocês todos, soldados, sargentos, oficiais, todos abaixo do escalão de medalha, ou seja, de farda que e eu desse uma ordem aqui, dentro do padrão das forças militares que vocês conhecem, não seriam obedecidas imediatamente? Então por que é tão difícil acatar uma ordem direta de Deus, que é o nosso general, que vai conduzir nossas vidas até a consumação dos séculos, até Ele vir? E Ele não negocia valores. Segundo, propósito da ordem. Qual o propósito da ordem? Aquilo que eu falei, os 10 mandamentos apontam a relacionamentos. Do 1º ao 4, exclusividade, reverência e adoração. Os primeiros 4 mandamentos se referem à exclusividade. Deus não negocia, Ele quer relacionamento exclusivo de você com Ele. Ele quer reverência, coisa que não está tendo mais. Eu comentava sobre isso. Santa Ceia do Senhor hoje virou festa normal. Eu me dou o direito de faltar e não ter reverência nenhuma.
Eu falava que o que é a Santa Ceia de verdade, que Jesus nos deixou antes dele partir. Ele fez a grande mesa, convidou todos os discípulos para participar da última ceia. Ele já sabia naquele momento o que ia acontecer com ele. E ele quis deixar o último ensinamento: compartilhar o pão, compartilhar com os outros. Então, quando eu não entendo o que é Santa Ceia, eu acho que eu tô com um probleminha e eu não vou cear. Probleminha, sempre quando eu falar problema, você entenda pecado. Eu tô com um probleminha, eu não vou cear. A Santa Ceia nunca falou sobre isso, até porque a palavra de Deus diz que todos nós somos pecadores, e aquele que não pecou, já diz que não pecou, já pecou, porque a Bíblia não mente. Então, a Santa Ceia não se refere sobre isso. Quando ele diz que se eu comer indignamente, ele está se referindo que você não entender que você é parte do corpo. Aleluia! Isso que ele está falando. E quando eu não venho à Santa Ceia, eu acho que eu não preciso participar, eu não estou entendendo que eu faço parte do corpo, porque a mesa está montada. Nossos olhos enxergam a mesa física, que é aqui que os nossos irmãos fazem com tanto amor e carinho, montam, botam aqui com tanto carinho. Não só é sobre essa mesa, ele está mostrando outra mesa que você não enxerga se não estiver espiritualmente bem. É a mesa espiritual gigantesca que está aqui, que você tem tudo aquilo que você necessita, está nela. Mas ele faz o quê? Pede para você sair do banco e sentar nela junto com ele, para participar da grande ceia. Está começando a entender que você faz parte do corpo? Mas se eu não for, outro vai. Ei, se o corpo tem todos os membros e você é o dedo, vai faltar o dedo. Por isso que quando você não vem, eu digo: cadê o irmão? Faltando um, faltando dois. Se eu, como líder dessa congregação, sinto falta de você, imagina Jesus. Onde será que está meu filho? Onde será que está minha filha? Como que ela está? Quando está no aprisco é mais fácil de a gente cuidar um dos outros. Quando está apartado, o inimigo faz o quê? A ideia dele é afastar. O que o lobo faz quando tem as ovelhas? Eu nunca fui criador, mas pelas historinhas a gente vê. As ovelhas ficam todas reunidas. E o lobo começa a andar na volta e começa a analisar. Uma delas vai estar meio adoecida, meio enfraquecida. Ele procura a mais fraca. E ele vai lá no meio do bolo tirar? Não consegue. Ele começa a andar, atordoar, até afastar aquela enfraquecida do meio das ovelhas. E quando ela está mais longe, ele dá o bote. Então, é isso que Jesus quer dizer. Eu preciso estar no meio do corpo. Preciso estar. E reverência fala sobre isso. Reverenciar a Deus. E quando eu vejo Santa Ceia vazia, eu fico triste, entristece meu coração. Porque a reverência não é para mim, a reverência é para Deus. A igreja está comprometida com o reino. Vim para cá saber que vai se alimentar por mais 30 dias, fazer memória do corpo de Cristo, fazer memória do sangue de Cristo, se alegrar na grande festa que hoje é servida por nós mesmos, mas quando nós chegarmos nos céus, vamos ser servidos por Ele mesmo. Ontem nós enterramos mais um irmão na nossa igreja. Eu tive o prazer de conviver com ele quando eu era líder de obreiros. Nosso irmão Sidney, Daniel. Abracei ele no sábado na igreja na nossa festa de aniversário no Country Club. Claro. Abraçamos ele lá, acho que não sei se chegou a falar com ele. Falei. Estava muito bem. Sua esposa passando por algumas enfermidades, todo mundo achando, a esposa dele não está bem. E ele partiu, sem deixar, simplesmente teve uma dor no peito ontem de manhã, foi levado para o posto de saúde, o seu Sidney partiu. Ontem eu fui o velório dele e o sepultamento às 17h30. O pastor Maniel estava fazendo ato fúnebre e ele falava sobre isso. Que a gente se prepara para tantas coisas, não se prepara para a partida, para a morte. E ele foi para a glória, graças a Deus. Temos certeza que sempre foi um homem que distribuía amor por onde passava.
Tinha vários afilhados, os que ele não era, ele pegava a minha afilhada aqui, ele olhava para minha filha e disse assim: eu tenho mais uma afilhada, ele é a Dona Fátima. Quem sabe vai chegar em ti essa ministração, Dona Fátima. Sabe que eu lhe amo muito. Ontem eu abracei ela muito e disse para ela: pode contar conosco. Mas o coração dela estava arrasado, porque perdeu seu companheiro. E o pastor falava sobre isso. Quem sabe o filho, os parentes tiveram a oportunidade de dizer que amavam mais ele, e não fizeram isso. Quem sabe você tem hoje essa oportunidade de dizer que ama seu pai, ama sua mãe, que ama sua tia, que ama seu vizinho, que ama seu irmão, e você não faz. Ou quem sabe você ainda está até com algum probleminha de pecado que faz que você tenha uma mágoa no seu coração, que você não fale, se dê o direito de ter opção de dizer que eu não falo com Beltrano, eu não falo com Ciclano. Mas se você partir hoje ou ele partir amanhã, que fica o que? O remorso. Se ele partir primeiro, você vai ficar com remorso, vai chorar na beira do caixão dizendo: eu amava tanto e não disse. E não há mais tempo. Eu preciso resolver as coisas agora, eu preciso obedecer os mandamentos. Se eu conseguir entrar para os 10 mandamentos e cumprir eles brevemente, certamente aquilo ali, eu vou ter uma vida em paz, uma vida de sossego, uma vida repleta de amor. Mas quando eu achar que eu tenho a opção de desviar algum deles, dizer: não, esse aqui eu posso levar assim, Deus entende. Não, Deus não entende. O mundo tem confundido, Deus é amor, mas Deus é justiça. E Ele quer que nós vivemos em justiça, para que possamos ser cuidados. Deus é zeloso, muitas vezes Ele fala alguns mandamentos que Ele deixou aqui, é para nos proteger. Não porque Ele é ruim. E os outros são para nos direcionar. Todos esses são princípios de vida, não são regras frias. Princípios de vida. Jesus não trouxe nenhum princípio de morte. O diabo nos traz princípios de morte. Os meus probleminhas, eu me incluo neles, gente. Os teus probleminhas podem gerar morte em você. Morte física e morte espiritual. Eu preciso tratar os meus probleminhas hoje. Porque eu não sei o amanhã. Todos nós temos uma senha, eu creio, não tem nada escrito aqui, gente. Quem sabe seja uma heresia, segundo Rodrigo, mas eu creio que quando a gente nasce, a gente já nasce com uma senha. E quando o Senhor chamar o número da senha, como se você estivesse numa fila, acabou. Aqui. Mas a Bíblia diz que segue o pós. E o pós é eterno. E se Ele chamar minha senha amanhã e eu tiver com uns probleminhas, será que quando eu bater lá na porta, meu nome vai estar no livro? Ou corro sério risco do Senhor disser: aparta de mim que eu não te conheço? Mas eu repreendi, expulsei demônios, eu curei enfermos em teu nome. E o Senhor dizia: nunca te conheci. Porque fala sobre autoridade, sobre cumprir ordens, e desobediência é algo que Deus não passa. E eu estou incluído nisso. Eu estou falando, compartilhando com você algo que eu apanhei essa semana. Quem sabe você veio aqui querendo ouvir uma ministração de prosperidade, algo assim. Mas eu quero dizer que prosperidade, principalmente material, não vai levar eu para o céu. Isso vai ficar aqui. Vai corroer, a graça vai corroer, vai enferrujar. Mas nosso corpo é templo do Espírito Santo. E se eu estiver bem com Deus, firme com Deus, cumprindo o que o Senhor nos pediu, quando eu partir, que nem nosso amigo irmão Sidney, eu vou ir para a glória do Pai. Nosso corpo vai como um corpo incorruptível. Eu gosto de ver, irmãos, eu sou meio noveleiro, mas quando eu conheço a Bíblia, eu não deixo enganar por elas. Eu gosto muito daquela novela que está dando hoje na parte da tarde. Esqueci o nome. A Viagem. É mais ou menos aquilo ali, mas tem coisas ali que não bate. Alexandre do inferno, aí ele vem atormentar, isso não existe, tá?
tá lá, nunca mais sai. Outra, os anjos indo lá no inferno lá para dizer, ai, se tu perdoa, eu posso te levar. Mentira! Não diz isso na Bíblia. O momento de aceitação em Cristo, o momento de mudança, de transformação, de remissão dos nossos pecados, é em vida. Fora isso é condenação, e a novela traz algumas coisas que, se você conhecer Bíblia, pode debater comigo, debate com a palavra, mas tem algumas coisas ali que é legal. A gente vê o doutor, eu gosto de novela, mas não guardo o nome, é o doutor lá caminhando no paraíso, nos céus, não sei se é daquele jeito, mas que a Bíblia relata que é algo maravilhoso. E ver o outro nos tormentos, e muitas pessoas no tormento. Isso me chamou a atenção, porque isso fez eu chorar quando eu enxerguei aquilo ali. Se você vê as pessoas em tormento, é aquilo ali mesmo, gente. A Bíblia relata isso. Só que é algo eterno. Quem sabe é porque eu não quis abrir mão aqui de algum probleminha, ou de um pecadinho de estimação que eu resolvi carregar. Obrigado, pastor Vaniel, por ter a oportunidade de começar a fazer esse curso, que eu comecei a tratar alguns probleminhas que eu carregava como pecado hoje. Nenhum de nós é isento, gente, de ser enganado, de achar que não, isso aqui Deus entende. O diabo quer que eu e você pense assim, não, Deus entende, Ele é bonzinho, continua assim. Aí Ele vai dando um pouquinho mais, só um pouquinho mais de um videozinho. Ninguém está vendo, mais um pouquinho. Até você estar algemado, preso na pornografia, preso nos jogos, jogatina, preso na sujeirada toda. Aí você reflete comigo, quando você participa de uma festinha dessa do mal, que é uma festinha do mal, depois que você comete, o Espírito Santo vem e fala com você assim, diz assim, filho, por quê? Você não fica se sentindo sujo? Você não diz assim, por que eu fiz isso? Me perdoa, Deus. A gente não faz isso. Eu sou o primeiro, gente. Não é errado isso, tem que pedir perdão. Só que o problema é que o inimigo quer que a gente continue fazendo isso direto. Erra hoje, pede perdão. Erra hoje, pede perdão. Erra mesmo problema, mesmo pecado, eu peço perdão. Até quando? E se chegar o momento e eu não tiver mais tempo de pedir o perdão? Essa reflexão. Três, a proteção da ordem. Temos Salmo 119, 105 aí, meu irmão Daniel. Se você tiver com a Bíblia e quiser abrir, Salmo 119, 105. Não. Foi. Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua... O que é palavra para você? O que você entende por palavra? Pode me ajudar? Bíblia. Quando se falar palavra... Bíblia, lâmpada para meus pés, sabe o que é isso aqui? A palavra de Deus iluminando meus pés. Se eu estiver na palavra, onde eu pisar é luz. Se eu não estiver na palavra, eu piso em trevas. Eu vou viver em trevas, eu vou gerar trevas. Lâmpada para meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Glória de palavra. Quer dizer que se eu estiver na palavra, vivendo a palavra, eu vou andar em luz e vai ser a luz para o meu caminho. Eu não vou andar pela escuridão. Quer dizer que se eu não viver na palavra, é como se eu andasse olhando assim, tudo escuro, e eu não soubesse para onde eu estou andando. E muitas vezes a gente anda assim lá fora, gente, quando a gente acha que a gente está bem, como muitas vezes, e não se reflete numa palavra dessa.
Eu estou na igreja, e daí? Estar na igreja não define salvação para mim e para você. Estar em Deus define salvação para mim e para você. Isso gera uma reflexão que se Jesus viesse e tivesse uma igreja com 5.000 pessoas, a tua percepção, todas 5.000 pessoas seriam salvas? Seria uma afronta minha dizer que sim. Por causa da obediência ou da desobediência. O que define salvação é obediência, amor, entrega, servir. Por isso que o lema da nossa igreja nós vamos trazer para cá, vamos colocar, se Deus quiser, pastor vai nos abençoar, vai nos ajudar, nós vamos colocar um em cada lado as mesmas 2 frases que impactaram na nossa igreja sede. Servir como Jesus serviu, amar como Jesus amou. E do outro lado, proibida a entrada de pessoas perfeitas. Todos nós somos imperfeitos, mas em busca da perfeição. Vamos alcançá-las? Talvez não. Mas o esforço que o Senhor enxergar no meu coração, no teu coração, vai fazer a diferença. Quando eu entregar minha vida e buscar, por isso que eu digo, as igrejas do Senhor têm parado de buscar, clamar o batismo do Espírito Santo. Acho que eu aceitei Jesus pronto. Não parou pronto. A ordenança do Pai diz: eu preciso me batizar nas águas. Eu vou ser batizado nas águas por um homem, sim. Mas parou por aí? Não. Diz que depois do batismo nas águas, eu, o próprio Deus, eu, o próprio Senhor, virei sobre você e vou batizar você com o batismo do Espírito Santo. Oh, glória! Somente depois do batismo do Espírito Santo que a gente pode ter certeza que a transformação vai ser completa. Porque é só Ele que convence eu e você do probleminha. Você acha que se eu tivesse numa reunião, num curso desse, onde nós somos tão confrontados e não tivesse a presença da pessoa do Espírito Santo comigo, ou com qualquer um que estivesse naquele ambiente, que nós estamos entre 9, na nossa turma, fora as outras turmas, são mais de 60 homens nesse mesmo curso. Você acha que quando tivesse esse confronto a gente ia aceitar de boa? Não. Porque o pecado dói, o pecado é bom, é prazeroso, os desejos trazem. Mas o Espírito Santo convenceu a minha pessoa a dizer: não, isso aqui é urgente, tu tem que abrir mão disso aqui. E não dá para negociar. Sabe por quê? A gente olha assim e diz assim: não, vou só olhar, eu vou só testar. A gente brinca com o probleminha, com o pecado. A gente não teme ele, a gente arrisca, eu vou tocar. Passa bem longe dele. Cada um de nós sabemos qual é a fraqueza nossa, e o inimigo sabe qual é a tua fraqueza. Ele não vai trabalhar na tua fortaleza. Se a tua fraqueza for carne, você é casado, ele vai trazer, se é uma mulher, ele vai trazer um homem bonito, palavras no teu ouvido, dizendo que você é linda. Quem sabe você não tem escutado isso do teu marido? Quem sabe teu marido não está enxergando, ou passou muito tempo, o seu relacionamento deu uma esfriada. E o inimigo, sabendo disso, ele manda alguém falar palavras bonitas. Ai, como teus cabelos estão bonitos. Ai, como o teu perfume. Aí você, eu não tenho isso. Pum, caiu. O homem está meio abalado no casamento, quem sabe, o diabo manda um prato bonito ali, uma mulher, ele, daquele jeito, começa a passar um monte de coisa na tua cabeça, daqui a pouco é a tua fraqueza, pum, caiu. Então, se é a tua fraqueza, já nem permite. Opa, já estou vendo por onde tu vem, dá licença, já vai para o outro lado. Se a tua fraqueza é droga, você passou por isso, tem alguém usando, um amigo que te convida, não, muito obrigado, não vai, porque você vai cair. Se a tua fraqueza é fofoca, não anda com fofoqueiro, porque senão você vai ficar fofocando. É só um probleminha, é pecado. Se a tua fraqueza é mentir, não anda com pessoas que estão na mentira, porque senão você vai mentir, e é pecado. Se você tem problema com furto e está se melhorando, porque é um hospital, não anda com pessoas que mexem, que roubam, porque senão você vai voltar a roubar.
andar com Deus, gente, andar com pessoas que estão redimidas e transformadas, incentivar outras pessoas a andar com Deus, fazer a obra do reino, andar brilhando pela rua, chegar no supermercado e dizer: bom dia, Jesus te ama. É isso que a gente precisa fazer, mas a gente muitas vezes bota a Bíblia embaixo do braço. Eu me incluo nisso, gente. Chega no supermercado e a gente tinha crente 007. Bom dia, bom dia. Ah, me olhou de cara feia, eu vou olhar também de cara feia. A gente não faz isso. Ah, me fez isso, eu pago com isso. Não, a Bíblia diz que eu tenho que pagar o bem com o mal com o bem. É difícil. Orar por aqueles que te amaldiçoam, abençoar eles, é difícil. Só conseguimos isso quando nós estamos em Deus. Ah, irmão, ainda não consigo. Quem sabe eu e você ainda não estamos totalmente em Deus, por isso que a gente não consegue. Mas dá para chegar lá. Sabe como? Senta na mesa do mestre. Por isso que eu preciso estar na Santa Ceia. A Santa Ceia do Senhor não é só o dia da festa, é todos os dias da Santa Ceia. Onde é que estão nossos irmãos que estão, as cadeiras estão vazias aqui? Onde eles estão nesse momento? Talvez possam estar sendo tentados. Talvez possam ser tentados, estão sendo tentados nesse momento em alguma coisa, alguma área. Estão à mercê. Até chegar ao ponto, eu já comentei aqui, não vou me demorar muito, eu ouvi esse caso dizer, tá? A pessoa bem próxima dizia assim: ah, eu não preciso estar dentro da igreja para fazer Santa Ceia. Eu compro um pãozinho, um suquinho, eu oro a Deus, Ele abençoa, e eu faço a Santa Ceia só com a minha família. Misericórdia! Aonde foi que Deus ensinou isso? Jesus fez aquele momento da Santa Ceia dizendo que a ceia representava comunhão com o corpo. E se eu estou lá fora, eu não estou em comunhão. Eu estou desobedecendo uma lei de Deus, de estar em comunhão com a igreja. Ah, eu tenho Deus no meu coração, não preciso congregar. Mentira do inimigo. Porque você vai ter comunhão com quem? Se você é corpo com você mesmo. Eu sou corpo comigo mesmo. Não, eu sou corpo com outro irmão. E todos nós somos corpo de um cabeça, que é Jesus Cristo, conduzidos por um único propósito: ser salvos no individual e depois salvar vidas. Esse Salmo 119, 105 fala: mandamentos são cercas de proteção, não prisões. O mundo quer achar que nós estamos presos aqui. Não estamos presos, nós somos livres, gente. Por isso, por dizer, esse pecado não me prende mais. Então nós somos livres. O que Deus proíbe é porque destrói. O que Ele ordena é porque dá vida. Olha a diferença. O que Ele proíbe para mim e para você é porque vai destruir minha vida, vai destruir a tua família. Esse pecado que Ele está proibindo eu e você, algo que está atormentando, que Ele sabe que está beliscando eu e você, Ele diz assim: eu te proíbo, porque Ele sabe que isso vai gerar morte física e espiritual. Reflete comigo, se você tem algum pecadinho que você andou nele, ou que sabe não anda mais, mas se você anda sendo beliscado por esse, quando você comete ele, você não se sente mais longe de Deus? Sente ou não sente? Posso falar de propriedade. Sente, gente. Aí tu começa a fazer, aí tu já não sente vontade de ir na igreja, tu não sente mais vontade de estar no meio das pessoas, tu não sente vontade mais de fazer o teu ministério, o teu chamado. Cada um de vocês tem um chamado de Deus, e exercer o chamado de vocês. Ah, eu dançava, agora eu não danço mais. Ah, nem faz falta. Pensa por que não faz falta. Quem sabe você está abastecendo o teu tanque de outra coisa que não seja Deus. Quando desobedecemos, sofremos. Realidade. Quando a gente não obedece, a gente sofre, gente, porque a gente já entendeu quem nós somos. Cidadãos dos céus, que estamos caminhando num local que não é nossa terra, mas que estamos preparando nossa vida, nossa família, tentando preparar pessoas para partir para onde nós fomos chamados. Viemos de Deus e voltaremos para Deus. Só não voltaremos para Deus se nós desobedecermos. E quando nós saímos da natureza espiritual, a gente vai para a natureza carnal. Cometemos algo contrário a Deus, a gente sofre, porque Ele não é mais a nossa vida. Vamos fazer força
para não cometer, para não sofrer mais, não desobedecer a Deus. Uma ilustração fácil de entender. Uma placa na estrada para quem dirige. Quem é motorista aqui? Eu sou um. Quem dirige, quem é motorista? Todos são motoristas, vários motoristas, tá? Placa na vertical, aquela placa de trânsito ali, diz assim: cuidado, curva perigosa. Não é para restringir você. Você não vai ser parado por aquela placa, mas é para proteger você. Você vai ver aquela placa, curva perigosa, o que você vai fazer? Acelerar mais. Você vai tirar a mão, vai tirar o pé, vai fazer ela bem devagarinho, porque você prestou atenção. Olha, tem um perigo na frente. Então toda vez que Deus dá esses mandamentos para mim e para você, para nós não cometer, é para proteger minha vida e proteger você, para que nós não venhamos a morrer. Então se você enxergar aquela placa do pecado que tenta, que você sabe que te abala, você enxergar aquela placa, você, opa, eu já vou retornar, já não vou nem passar por ele, porque eu posso dar uma espiadinha. Eu vi aquele filme e fez eu refletir bastante naquele filme. Metade da população hoje, gente, esse livro aqui foi escrito há muitos anos atrás. E esse homem de Deus, Edwin Louis Cooley, ele, não lembro direito o ano, mas foi muito tempo atrás. Ele já escreveu que nessa geração, nesse tempo que nós estaríamos vivendo agora, seria a geração que viveria maior índice de imoralidade sexual. Ele não mentiu. O maior índice de pornografia, gente, é agora. Por causa de quê? Aumento da tecnologia. Nós comentava aqui, e eu acho que nós estamos em pessoas, não tem porquê, deixa eu falar a mesma língua. Na época da antiguidade, quando se queria cometer imoralidade sexual, o que faziam? Os antigos vão entender, tinha o tal do bordel, não tinha? Eu vou dar uma enganadinha da esposa, eu vou sair mais cedo do trabalho, eu não vou para casa, e ia pro bordel, cometer imoralidade sexual. Isso é imoralidade sexual. Traição, adultério, pecado. Hoje não precisa mais. Você trai a tua esposa, você trai o teu marido com o telefone. Irmão, mas como é que eu entro pelo telefone? Não precisa. A Bíblia diz que se você cobiçar, se você desejar no teu coração, você já cometeu adultério. É grave, né? Quando você cobiça, você já está cometendo pecado. Então a gente tem que ter temor, tem que chegar e dizer, opa, peraí, é complicado, então eu tenho que ter cuidado. E aí eu vi esse filme, não esqueci o nome, acho que, eu não me lembro, não guardo o nome de filme, gente, mas é aquele que o marido e a mulher estavam quase se separando, ele era bombeiro, qual é o nome do filme? Prova de Fogo. Como? Prova de Fogo. Prova de Fogo, isso mesmo. Quem não viu, veja esse filme. Muito bom. E aí no final ele achando que o pai que tinha lutado pelo casamento, no final ele descobriu que era a esposa, e ele achava que a mãe dele era um terror, e na real era o pai dele que era um terror, e o pai dele fala um monte de coisa, e ele no meio daquele livro, ele era totalmente incrédulo a Deus, e ele começa a ler cada dia um diário do pai que o pai deixou, que nada mais a ver aquele diário, era a Bíblia, que o pai colocou ali no diário, porque a Bíblia ele não ia ler. Então o pai, com sabedoria, coloca o diário ali, cada uma coisa, uma passagem da palavra, e ele começa a ler, e numa delas ali, ele leu, e daqui a pouco ele está lá no computador, abre aquela telinha. Não abre para você? Acho que não, só para mim, né, que abre aquela telinha com algo totalmente sobrenatural, esqueci a palavra. Você está olhando um tema totalmente diferente, com uma telinha na sua frente, assim, piscando assim, com alguma coisa para você entrar. Aí você, E aí ele olhou assim, e aí o dedo dele ele olhou, refletiu, lembrou da palavra, lembrou do pai, sentou no sofá. Você vai lembrar dessa cena. Olhava para o computador, apertou a boca e disse, vai ser hoje. Ele pega o computador, chega na rua, joga no chão, pega um taco de beisebol e começa a quebrar. Quando ele olha para o vizinho, os dois velhinhos olhando para ele assim, ele não sabia o que fazia. Bom dia, falou o nome do senhor. Aí o senhor olhou assim, ele termina de quebrar a CPU, quebrou tudo, acabei com o problema meu. Aí o senhor diz assim,
Não quero você conversando com esse rapaz, ele é estranho. A esposa dele sabe, que toda mulher é sábia, disse assim: todo estranho conhece outro estranho. Chamou ele de estranho também. Deu para entender? Ele foi confrontado pela palavra e disse: aquilo ali está fazendo mal para minha vida, então eu vou acabar. Eu não estou mandando você quebrar teu computador, gente. É caro. Mas arruma um jeito. Arruma uma estratégia. Está fazendo mal, não pega ele. Vai para a parte escrita, volta para a antiguidade. Pega o caderninho, pega livros. Se está fazendo mal, não olha. Abomina. Mas não vou conseguir falar comigo. Manda carta. Mas faça alguma coisa. Briga contra isso. Estamos encaminhando para concluir. Uma frase para você guardar. O cristão verdadeiro não escolhe quais mandamentos obedecer. Ele pode forçar a Deus para viver. Ele pede força a Deus para viver todos. O cristão verdadeiro não escolhe quais mandamentos obedecer. Ele pede força a Deus para viver todos. Deu para entender? Eu não tenho como dizer para Deus: é opção, esse aqui eu vou viver, esse aqui eu não vou viver. Eu tenho que viver todos, é ordem. E se eu não consigo viver um, tem que pedir força para quem? Para Ele. E Ele vai dar. Quem sabe você vai dar o testemunho, irmão. Teve uma tal dia, tu ministrou algo e aquele dia eu não falei, mas foi para mim. Se passaram 5 meses e hoje eu sou livre. Deus me usou aquele dia, me ensinou a estratégia. Hoje eu consegui vencer. Glória a Deus por isso. Mas se não fosse pregado essa palavra, vou dizer para você que Deus, eu dizia assim: mas vai muito forte, não posso pregar isso. E dizer: Deus no meu coração, prega. Eu falei contigo, eu preciso falar com os outros também. Porque hoje as pessoas: se eu pregar isso vai esvaziar a igreja. Se eu pregar assim, a igreja vai ficar vazia. Não importa. Se tiver 2 pessoas aqui, eu vou pregar o que Deus me mandar. Eu vou falar o que Deus me mandar. Porque eu vou ser cobrado por isso também. Os 10 mandamentos não são opiniões, mas são ordens de vida. O mundo trata como sugestões, mas a igreja deve viver como um mandamento eterno. Obedecer é escolher a vida. Tem uma Deuteronômio 30:19 aí, Daniel? Deuteronômio 30:19. Já estamos nos encaminhando para o finalzinho. É o último versículo. Olha o que diz o Senhor: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, de que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, porque para que vivas tu e a tua descendência. Olha que forte esse versículo, gente. Onde o Senhor fala comigo, com você: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, de que tenho te proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. E ele diz mais: escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Ele não fala aqui que te dá a opção de você escolher a morte. Ele diz que você tem que escolher a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Então, gente, é legado. Seu Cid partiu ontem, mas ele deixou um legado de amor. Aquelas capelas estavam lotadas de amigos, de pessoas que deixou um grande legado. E eu dei um abraço, um beijo forte na esposa dele. Ela chorando muito, eu disse para ela: tem força, tenha força, porque eu tenho certeza de onde ele está, no paraíso agora. Ele quer que a senhora continue esse legado lindo que ele deixou e a senhora estava deixando. E não quer que a senhora desista agora.
Ele quer que a senhora continue deixando esse legado de vida, esse legado de amor, um homem íntegro que era. Isso eu e você temos que deixar para nossas novas gerações, para os filhos, para os netos, para os bisnetos, de que quando o Senhor chamar meu nome e o teu nome, e a gente estiver lá dentro daquele caixão, como estava meu irmão Cid ontem, pessoas estejam ali dizendo assim: esse foi um grande homem, essa foi uma grande mulher de Deus, me ensinou muito. Gente, a gente faz atos fúnebres, 5, 6, o pastor Daniel ainda deu testemunho que ele faz 5, 6 por mês, 60 anos, 80, 90, 30, 40, 10, 9, 5, bebê. Então não tem tempo para morrer. A morte é certa para quem não está em Deus. Quando a gente está em Deus, a morte não existe para nós. A carne vai descansar, o espírito volta para Deus, a alma parte para os céus, até o dia do grande juízo. Se não for arrebatamento, quando ele vir arrebatar a noiva, a palavra de Deus diz que os mortos se levantarão. O que isso está dizendo? Teu corpo que está lá morto em cinza, que já voltou para o pó, vai voltar em corpo glorificado, vai subir para a eternidade com o Pai. Tem algo mais maravilhoso que você busque do que for isso? Se tiver, você me diga depois. O que for fora disso é engano. Vamos ficar de pé? Vamos encerrar? Convidou o Ministério de Louvor, já está passando. Quero que você anote, você não está com papel e caneta, se você trouxe, se não trouxe. É bom trazer um papelzinho, uma caneta, porque às vezes a gente não lembra. A gente sai amanhã, se foi pregado, nem sei. Trata a correria do dia a dia. Mas eu tenho pegado, agora eu comprei uma agenda, porque eu tenho esquecido de recados, me dão, e é muita coisa na cabeça. Comprei uma agenda, dei vergonha na cara e comprei uma agenda para começar a anotar. E é bom a gente gravar, mas dá para gravar na tábua do coração. Você tem tratado a palavra de Deus como ordem ou sugestão? Grava isso no teu coração. Medita durante essa semana sobre isso. Hoje é dia de decidir obedecer de coração. Quero que você feche teus olhos neste momento. Eu quero te fazer um convite essa noite. Se essa palavra falou com você de alguma forma no teu coração, quem sabe você está vivendo uma vida ainda desregrada, quem sabe você de repente nem conhece Jesus, ou você conhece Jesus e não aceitou Ele de verdade no teu coração. Quem sabe essa palavra te impactou de uma certa forma que você se despertou para algo maior. Quem sabe você escapou o pé, caiu para o acostamento, teu carro está parado. Quem sabe essa noite você quer renovar o teu compromisso com o Pai, de viver em santidade diante de Deus. Eu quero te fazer esse convite de vir aqui à frente. Eu quero orar pela tua vida. A igreja fecha os olhos. Não importa se a palavra não falou contigo, fica quietinho no seu banco, os olhos fechados, meditando em Deus. Mas se a palavra falou forte contigo, eu quero te convidar a você vir aqui e fazer esse compromisso, não comigo, mas fazer esse compromisso com Deus. Essa renovação com o Pai. Essa renovação para viver uma busca por uma santidade em Deus. Esse é o momento, quando os irmãos vão tocando um hino bem baixinho, suavezinho. Eu faço esse apelo. Sai do teu banco, deixa o Senhor tocar na tua vida. Eu quero orar por você. Eu quero te ajudar nesse momento de luta, de batalha espiritual, de batalha travada. Quem sabe você estava aí no banco e enquanto o Senhor ministrava, dizia assim: eu estou passando por isso e não consigo vencer. Só Deus sabe quanto eu tenho lutado para vencer e
Parece que eu estou preso. Essa noite o Senhor vai te libertar. É uma promessa do Pai, que essa noite a tua história vai mudar, porque você vai estar dando o primeiro passo em dizer assim: eu reconheço, Pai, a tua soberania. Eu reconheço, Senhor, que a tua palavra é verdadeira. Eu reconheço que a tua palavra, Senhor, eu preciso obedecer. E quem sabe eu tenho desobedecido, mas eu preciso dar o primeiro passo em voltar à essência, voltar onde, quem sabe, eu caí. Quem sabe o inimigo nesse momento fala no teu coração: ai, vão pensar o que de mim? Não importa o que vão pensar de você, importa a tua aliança, você e Deus. Mais nada importa.